Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a CB500X da Honda de uma forma um pouco diferente. Primeiro, eu acho importante deixar claro que eu não sou patrocinado nem pela Honda, Yamaha, nenhuma marca de motocicleta, então as opiniões são pessoais, claro. Eu respeito se você discorda de algum ponto, mas eu vou dar minha opinião bem transparente sobre diversos aspectos que não mostram muito nos vídeos de reviews dessa moto. Claro, o pessoal faz vídeos andando com ela e falando bem de todos os pontos, mas eu vou dar minha opinião bem imparcial. Primeiro, eu acho legal explicar como é que eu cheguei nela. Por que eu comprei nela? Eu acho que isso é importante de dizer quando se vê o review de uma moto. Eu tive 5 Tenerés 250, as minhas últimas motos todas foram Teneré 250. E por que eu desisti da Yamaha? Simplesmente porque eu não acho que tenha sido uma evolução no modelo 2020 dela. Ficou basicamente a mesma moto, com aquelas mudanças estéticas ali, de chamar de nova Lander, melhorar uma coisinha ou outra no farol, mas em essência o mesmo motor, a mesma suspensão. Não que fosse ruim, eu só acho que já estava na hora de evoluir e ir para o motor da MT-03. Estava sentindo falta já de potência há bastante tempo. Outro motivo que eu engordei desde a primeira Teneré 250, então interessante saber também, eu tenho cerca de 98 kg e eu queria pegar uma moto nessa faixa de 400 cilindradas, 500, 600. A Teneré 660 saiu de linha, que seria a evolução natural. A Teneré 700 ou T7 ainda não chegou no mercado e vai chegar com preço absurdo, então eu não vou gastar rios de dinheiro nessa moto, com certeza. Então eu peguei a CB500X e eu vou falar sobre alguns pontos mais específicos dela agora. Uma coisa interessante sobre a CB500X, tá? E na verdade todas as CBs, desde lá da época da CB400, CB450, quem conheceu essas motos sabe que são motos urbanas, tá? Não são motos muito aventureiras. A CB500X ela tem esse design novo da Honda, essa pegada mais off-road, mas ela não é tudo isso não, tá? A sigla CB, que tem basicamente duas traduções, que é o Citizen Bound, seria mais ou menos aquela faixa do cidadão, faixa da cidade, né? Ou City Bike, moto da cidade. Então, assim, claro que todas as motos servem para qualquer coisa, né? Ah, mas eu conheço pessoa que viajou de CB500 até Ushuaia, eu conheço gente que foi para Atacama. Claro, qualquer moto vai para qualquer lugar. Tem gente que vai para o Alasca de bis, tem gente que faz América do Sul de CG, qualquer moto vai para qualquer lugar. A questão aqui se a moto foi projetada, se ela foi pensada para uma aplicação ou para outra. Começando a falar sobre a ciclística. Essa moto tem uma ciclística muito boa. Ela é muito boa de entrar em curva, ela é muito boa para fazer desvios rápidos, então a ciclística dela é realmente nota 10. Sobre a suspensão. Como a gente falou, ela é uma moto mais com objetivo de cidade, então ela não tem uma suspensão de longo curso, tá? Não dá para comparar a suspensão dela com uma XRE, com uma Lander. Ela não é uma moto com foco na suspensão. Esse modelo 2020 ficou um pouquinho mais longo o curso da suspensão, mas não é grande coisa, tá? Sobre o banco da Honda, nessa geração 2020, ele está um pouco estranho, parece que ele virou quase que uma mola, né? Eu não sei se mudaram a densidade da espuma, ou qual mudança que fizeram, que a gente fica picando no banco. Quando passa por buraco, claro, a suspensão absorve uma parte, mas a gente fica realmente picando em cima do banco. Parece que ele virou uma esponja, que é uma borracha, né? Bem mole. Aumentou bastante o conforto, com certeza, o banco ficou bem melhor do que os modelos anteriores, mas é importante deixar claro nisso. Esse modelo 2020, eles colocaram uma roda de 19 polegadas na dianteira e na traseira continua 17. Um problema que eu vejo não é raiado, né? Essas rodas de liga leve, mas novamente, como é uma moto com foco em cidade, acaba sendo uma coisa interessante, né? Mas no off-road e num terreno um pouquinho mais fora de estrada, com certeza não é uma boa essas rodas de liga leve. Falando sobre a iluminação, né? A Honda está com essa filosofia de iluminação full LED. Cara, a iluminação dela ficou muito boa. O farol dela é muito bom, dispensa aqueles faróis auxiliares de LED, aqueles faróis chineses que geralmente a gente coloca no protetor de carenagem, vive caindo, piscando e tal. Eu não vejo necessidade de usar farol extra mais com essa moto, tá? O farol de LED dela é realmente muito bom, as setas em LED, eu não estou muito falando da parte estética, porque não me importa muito se a moto é bonita, feia, tem gente que gosta, não gosta. Então, eu não gostei muito dos piscas, tá? Mas o farol, a iluminação dela ficou realmente show de bola. Aqui falando sobre o freio dela é perfeito, é um freio muito bom, adequado para essa moto.
Eu ouço algumas pessoas reclamando que não tem disco duplo na dianteira e tal, mas eu acho o freio dela perfeitamente dimensionado para esse tipo de moto, não precisa de mais freio que isso. O tanque de combustível, capacidade atual de 17,7 litros, não é um tanque gigante, mas como o consumo dela é muito bom, acaba sendo um tanque mais que suficiente aí para viagenzinhas no dia a dia. O escapamento é um escapamento normal, né, não tem muito o que falar dele, mas a posição eu acho que ficaria muito melhor se o escapamento ficasse mais para cima, né, isso aqui para passar por cursos de água prejudica um pouco. Eu colocaria o escapamento mais para cima, mas novamente, sabendo que é uma moto com um objetivo de cidade, eu acho que não tem muito o que a gente criticar do escapamento. Agora, a altura do solo, olha só, ela é uma moto bem baixinha, tá? Realmente ela começa a bater em tudo de pedra, qualquer coisa que não é um trajeto mais lisinho, é uma altura do solo bem baixa. Eu não sei em centímetros, tá? Mas aqui não dá um palmo de altura e, claro, não tem bagagem em cima, não tem o peso do piloto, ela é bem baixinha mesmo, tá, pessoal? Então isso aqui é uma coisa que tem que ficar clara, dependendo do uso que você for fazer. Não é uma moto muito aventureira, não é uma moto muito guerreira, se passar aí por estradas de pedra, pegar uma trilhazinha de leve, com certeza ela vai bater embaixo bastante. Então, primeira coisa até que eu recomendo, protetor de peito de aço, que chamam, né? Esse daqui é o modelo da Scam, mas qualquer um que proteja tá valendo. Sobre a bolha, é uma bolha que ficou um pouco mais alta nesse ano, ela não resolve totalmente questão de vento, turbulência, pelo menos com a minha altura, mas ela ajuda bastante. Então a bolha eu acho que é adequada para esse tipo de moto. Já o suporte do GPS, na verdade eu não sei se essa barra colocaram com esse objetivo, mas para mim é o suporte do GPS. Qual é o problema? Ele é muito fino, né? A maioria dos suportes ele precisa de uma certa espessura do cano para prender bem. E aí, como esse aqui é muito fino, acaba que a gente tem que colocar um pouco de borracha, uma câmera de pneu enrolada, alguma coisa para o suporte ficar firme, porque esse ferro aqui ele é bem fininho, né? Sobre o consumo da moto, comigo ela está fazendo entre 23 e 25 km por litro, né, andando de boa, não andando super devagar e também não gosto de correr e fazer nenhuma palhaçada no trânsito. Então o consumo dela está dentro do esperado. Claro, o pessoal fala que chega a 28, 29, 30 km por litro, chega, né? Se andar que nem uma véia 70 km por hora, com certeza até passa disso. Mas sendo bem sincero, andando normal, 98 kg em cima dela, faz nessa faixa de 23, 24 km por litro. 25 bem andadinho. Sobre o guidão aqui, sobre a direção. Essa moto, nesse ano, eles fizeram um formato um pouco diferente, aquele formato que ele é mais grosso no meio e vai afinando para as pontas. Isso ficou legal, acho que ajuda bastante na pilotagem. Só que um problema é que ele ficou muito para trás. O guidão é quase em cima do tanque. Então eu tenho aquelas tank bag da Give, que fica preso nessa flange e eu não consigo usar nessa moto, simplesmente porque o guidão bate na bolsa. Pode ver que aqui, ó, o guidão fica quase em cima do tanque, então a bolsa não encaixa porque ela vem mais ou menos até aqui. Isso aqui eu achei um problema, o guidão dela ser tão para trás. Provavelmente se colocar um riser que traga o guidão não só um pouco para cima, mas um pouco mais para frente, resolveria o problema. Mas aqui está a altura original da moto. Aqui vocês podem ver que eu coloquei uma tomada de 12 volts, ela vem com esse buraco, né, para a tomada, vem com a fiação aqui embaixo desse pedacinho da carenagem para a tomada, mas não vem com a tomada. Aqui eu acho que comeram bola, não estava nada ter colocado uma tomada já de fábrica. Sobre o painel dela, eu vou ligar, vocês já devem ter visto bastante o painel. As visualizações deles são bem claras, tá? Realmente melhorou bastante em relação ao painel do ano anterior. Tem essa Shift Light, que eu acho meio inútil numa moto que não é esportiva, mas enfim, isso é uma das evoluções que teve nesse painel. Porém, uma coisa útil que não tem é um termômetro, né? Quando a gente anda nas regiões frias com gelo, é muito útil saber a temperatura e tomar cuidado quando pega gelo na pista, mas infelizmente não tem termômetro na CB500X. Então, sobre a traseira dela, dá para ver que essa iluminação de LED ficou bem legal. Eu vou pisar no freio para ver, ó. A lanterna em LED ficou bem bacana. O pneu dela é um pneu 90-10, mais ou menos, 90% asfalto, 10% off-road. Ele ficou um pouquinho mais garrudo nessa versão, mas não é muito não, tá? Então é um pneu bem urbano, no máximo por uma estradinha de chão, nada muito radical. E os pisca-alerta é uma parte da eletrônica embarcada interessante.
que eles colocaram, vocês devem ter visto em outros vídeos, que quando dá uma freada brusca, automaticamente ele liga o pisca-alerta. Vou ligar aqui o pisca só pra gente ver. E ele liga automaticamente em caso de freada brusca. Então isso daqui é um item de segurança que eu achei bem interessante, né? Então ela vem com ABS de série, não tem opções sem ABS. Então é isso, pessoal. No geral, uma ótima moto, né? Eu acho interessante só deixar claro que ela não é uma moto muito aventureira, não é uma moto muito off-road, mas claro que dá para viajar, dá para dar a volta ao mundo com ela sem problema nenhum. Mas é uma moto que as pessoas têm que entender que ela foi projetada e ela tem como objetivo a cidade. Apesar desse visual um pouquinho mais aventureiro, o objetivo dela é cidade, aquele passeiozinho no fim de semana, esporadicamente, e não tanto uma moto aventureira. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os acessórios que eu coloquei nela, tá? Ela tá com esse protetor de carenagem da Chapan. Aqui eu vou mostrar um detalhe, que ele ficou quase encostando na carenagem e precisou ser afastado um pouco, tá? Mesmo sendo o modelo 2020, a 2020 ela tem um pouco mais de plástico aqui no lado. Também coloquei esses protetores, não dá nem para chamar de protetor de manopla da Scam, é só de plástico, né? Isso aqui é só para proteger um pouco do vento, não tem muita proteção, não tem aquela alma de alumínio. Suporte de bauletos laterais da Chapan também, eu gosto muito desse suporte, para mim é o melhor modelo que tem para essa moto. Tá com bagageiro traseiro, suporte do bauleto da Give aqui. Também coloquei aquele protetor, vou tentar filmar aqui embaixo, aquele protetor para não levar tanta pedrada no escapamento da Scam. Tá com o cavalete central. Tá um pouquinho difícil de levantar a moto, porque como ela é baixinha, o ângulo do cavalete eles não tem como alterar muito. Então é um pouco trabalhoso de colocá-la no cavalete, principalmente com bagagem, mas está valendo. Aqui é o suporte do meu GPS, esse é o suporte da Garmin, né? Aqui está o que eu falei da espessura do suporte de GPS, então tem que colocar um pouquinho de câmera, alguma coisa para deixar ele um pouquinho mais grosso, senão não consegue apertar bem com os parafusos. E esse é um suporte para celular. Não sei a marca, mas ele também tem uma tomadinha USB aqui. E aí, eu não tenho muita coragem de andar estrada esburacada com esse suporte. Ele tem uma mola aqui que prende o celular, mas sabe quando não me inspira muita confiança. Mas eu já usei umas vezes e não caiu. Possivelmente quando acabar esse pneu, se eu ainda tiver com ela, provavelmente eu vou colocar um pneu, pelo menos um 70-30, uma coisinha um pouquinho mais off-road para melhorar um pouco a aderência. Mas no geral era isso, pessoal. Uma excelente moto, tá? CB500X 2020.